Alemanha existem, o país inteiro, acho que 30 faculdades de Direito. No Rio de Janeiro, minha Só isso no Rio de cidade, Janeiro tem. não, acho que Copacabana deve ter isso. Uau. O juiz ganha bem. Em qualquer país bem organizado, o juiz tem que ganhar bem, porque você quer boas pessoas como juízes. Claro. Então ele tem que ganhar no mínimo o mesmo que ganha um bom advogado. Não o excelente advogado, mas um bom advogado. Olá, este é mais um episódio do podcast especial do Diário de Notícias e Diário de Notícias Brasil, aqui no Fórum de Lisboa, em parceria com a FGV e com a FGV Justiça. Nesse episódio, temos como convidado o professor Luiz Greco, é professor na Universidade Humboldt de Berlim e vai falar sobre temas muito interessantes e muito atuais em relação à justiça e à tecnologia. Professor, muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar aqui do evento. Primeiro, nos conte, como é a sua experiência Brasil-Alemanha? Quais são as principais diferenças no estudo? É uma alegria estar aqui conversando com você, uma alegria voltar ao Fórum de Lisboa e, bem, as diferenças se projetam em muitos níveis, eu diria. Mas talvez a mais fundamental de todas elas me parece ser a de que, sim, eu só posso falar como professor que eu sou. Claro. Eu tinha a experiência universitária, experiência, estudo, pesquisa, ensino. E me parece que a diferença mais fundamental entre como o direito é ensinado, como o direito é estudado no Brasil e na Alemanha, é que na Alemanha existe um enfoque muito decidido na capacitação do estudante de dar resposta a casos concretos. Eu diria que no Brasil, pelo menos, assim, eu estudei direito no Brasil e depois estudei na Alemanha. Exato, justamente Tenho, paralelismo. eu tenho duas faculdades, assim, eu tenho duas formações, duas graduações, mas as minhas qualificações, assim, doutorado, livre docência, fiz tudo, eu fiz na Alemanha. E eu percebi que na Alemanha o que se ensina, o que se aprende, não são só as teorias, são sempre as teorias em cima dos casos que deram ensejo a essas teorias. E se exige do estudante sempre também que ele não seja só capaz de dizer e reproduzir o nome dessa teoria, mas que seja capaz de aplicá-la a casos que, em princípio, 80%, 90% deles são casos reais. Isso parece muito interessante. No jornalismo, nós fazemos muito isso. E o Brasil, eu ainda percebo que, de um lado, o que existe é a reprodução desses nomes de teorias, vamos dizer assim, e, de outro lado, talvez alguns estudos em cima de decisões concretas que, de certa forma, assim, a generalizabilidade delas não é de todo clara. Porque, muitas vezes, o caso meio que grita em determinado sentido. Ele quer ser decidido em determinado sentido. Então, o juiz acaba... Esses casos são relativamente fáceis, até mesmo que eles cheguem na última instância, mesmo que eles subam até o STF. Todo mundo vai mais ou menos saber como esses casos têm de ser decididos, de forma que esses casos que são fáceis em relação à conclusão são difíceis em relação à fundamentação, porque eles colocam o desafio de que, na hora de construir a fundamentação, é muito fácil mencionar aquilo que talvez não seja o que realmente importe. E você vai ver se isso importa realmente quando aparecer um próximo caso em que esse fator... Aplicar na prática. Em que esse fator não está presente. Aí você vai julgar igual àquele primeiro caso ou não. Se for julgar igual àquele primeiro caso, realmente esse fator era realmente relevante. Mas sim, grande desafio do direito é diferenciar quais são as considerações que realmente carregam a decisão, carregam o resultado, e quais são aquelas considerações que estão ali só por motivo de retórica. Sim. E isso eu acho que a gente treina muito nos estudantes alemães. E eu percebo que no Brasil existe uma preocupação, não existe uma correspondente preocupação. Isso é muito interessante, isso de aplicar nos casos práticos faz muito sentido, porque prepara muito melhor o aluno, né? E Sim, qual é sim. o perfil do aluno hoje na Alemanha, professor? Porque do que eu entrevisto alguns professores no Brasil, mesmo universitários, é que há muita desatenção, uso do celular durante a aula, aqueles clássicos da tecnologia. Como é isso na Alemanha? Olha, assim, é muito difícil generalizar, até porque a base que eu tenho
que eu disponho para formular qualquer generalização é a minha experiência, que Claro. é muito setorial, é muito parcial também. Eu só estou vendo um setor muito pequeno do alunado, mas o que eu vejo agora, minhas aulas atualmente são aulas para alunos que se encontram num nível relativamente avançado do estudo. E eu fico muito impressionado com o nível deles, com o interesse deles, mas não é porque eles são melhores, ou talvez também são muito bons, mas não é porque eles são mais interessados, é porque o sistema exige isso deles. Porque, assim, muito para colocar a coisa no ponto que eu acho que importa. Na Alemanha existem, o país inteiro, acho que 30 faculdades de Direito. No Rio de Janeiro, minha Só isso no cidade... Rio de Janeiro tem. Não, acho que Copacabana deve ter isso. Uau! O Rio de Janeiro acho que tem 5, 6 vezes isso. E a população da Alemanha são 80 milhões de habitantes. O Brasil acho que tem 220, quantos milhões tem hoje? 222. Então, você vê que o que justificaria, talvez, se a gente fosse manter a mesma proporção, era multiplicar por 3 o número alemão. Exato, Mas não o Brasil... tanta faculdade, é isso. Exatamente, faculdade de Direito. Ou seja, você tem um número pequeno de faculdade de Direito e um número pequeno de pessoas que se formam. E no Brasil, quem não falece em 5 anos se forma em Direito. No fundo é isso. E aí essa pessoa vai ter um diploma que não serve para absolutamente nada, porque ela precisa fazer uma prova da OAB para poder começar a exercer como advogado, para participar de um concurso público, para para poder exercer o ofício de juiz ou de promotor. Na Alemanha não é assim. Na Alemanha o sujeito se forma e ele tem um diploma, claro, ele tem que fazer depois uma residência, que seria mais ou menos vamos dizer, a tradução mais exata do que acontece depois da faculdade. 2 anos, mas depois de fazer essa residência, a pessoa tem um diploma que autoriza ela a ser juiz. Se ela tiver a nota correspondente, ela vai... Não tem um outro concurso para nada. É isso. Ou seja, o que esse pessoal está fazendo ali, o pessoal que está na minha frente, que eu estou ensinando, treinando para fazer essa prova de conclusão, essa prova de conclusão dela vai depender da posição que elas vão ocupar na vida. E não vai ter um segundo concurso, não vai ter uma segunda chance. Isso muda muito. Então, todo esse mercado de preparação para concurso que existe no Brasil e que, às vezes, muita gente... Um dos meus melhores amigos é um juiz do Rio de Janeiro, um sujeito muito capaz, muito inteligente, que eu gosto muito. Ele levou uns 7, 8 anos para passar. Isso não existe na Alemanha. Isso é normal no Brasil. Mas, quer dizer, ele ficou 7, 8 anos pagando concurso público, comprando livro. Com a vida parada, muitas vezes Vida sem trabalhar. parada, exatamente. Isso não existe na Alemanha. E, então, acho que isso muda muito o jogo, porque ali, depois de 13 semestres, você tem que fazer essa prova, a não ser que você tenha uma razão, tipo de doença. Não pode repetir. Pode repetir uma vez. A segunda vez não tem mais. Então, a sua nota marca a sua vida inteira. E se você não tiver uma nota relativamente alta, certas profissões não vão ser para você. É assim. Então, o sistema Muito é muito interessante. diferente. O sistema é o que molda. É um sistema que seleciona desde o começo. Assim, vamos dizer, os mecanismos de seleção são antecipados. Enquanto no Brasil a seleção ocorre só... Porque eu digo sempre, em algum momento, todo sistema vai ter que ter uma seleção. Afinal, o juiz ganha bem. Em qualquer país bem organizado, o juiz tem que ganhar bem, porque você quer boas pessoas como juízes. Claro. Então, ele tem que ganhar, no mínimo, o mesmo que ganha um bom advogado. Não o excelente advogado, mas um bom advogado ele vai ter que ganhar. Então não tem lugar para todo mundo ali. Você vai ter que selecionar de alguma maneira. E onde você vai fazer essa seleção? Na Alemanha, a seleção é feita desde o começo. No Brasil, a seleção é feita pelo concurso, que pode ocorrer 15 anos depois da faculdade. Então, tem gente que fica 15 anos lutando para passar por esse mecanismo de seleção. Isso é um bom modelo? Eu não sei. Claro que é o modelo que permite que certas pessoas que também estudam em faculdades piores acabem tendo uma ascensão social. Eu ia dizer isso. Talvez ter mais faculdades privadas relativamente acessíveis também permite que as pessoas estudem mais. É verdade. Mas eu acho que se a gente for botar, talvez, fazer a conta, vamos dizer assim, do ponto de vista macro, eu não tenho os recursos científicos para fazer essa conta. O quanto que isso significa de realocação de recursos, não sei, especialmente de pessoas de classes sociais relativamente baixas, para universidades / empresas de ensino, eu não sei se é uma conta que socialmente, do ponto de vista... Vai compensar. Compensa, não sei. E a inteligência artificial vai tirar realmente o emprego das pessoas ou não? Dessas pessoas, em especial na área do direito? Olha,
É uma boa pergunta. Eu não sei. Eu, o, vamos dizer, do ponto de vista prático, eu não tenho como responder. Mas do ponto de vista mais teórico, mais quase que filosófico, eu diria que sim e não ao mesmo tempo. Assim, eu acho que a inteligência artificial vai nos substituir naquilo que já havia sido desumanizado, vamos dizer assim, que a gente estava fazendo só por fazer. Mas aquilo que tem alma, vamos dizer assim, nisso ela não tem como nos substituir. E a pergunta que a gente vai ter que se fazer, eu acho que nos próximos anos, é o quanto do direito tem realmente alma e o quanto do direito é só passar o processo adiante, é só. Então vai E ser quase que uma nova seleção. é mais uma seleção num outro sentido, vai ser uma diferenciação entre o que da nossa atividade é uma atividade pela qual alguém tem que se responsabilizar, responder como ser humano, e o que da nossa atividade é uma atividade só mecânica. E, assim, se você tem um policial no sinal de trânsito ou um semáforo, não faz muita diferença. Esse policial ali, no fundo, é um semáforo. Sim. Isso eu quero dizer. Então, se trocar isso por um robô, por uma inteligência artificial, não é um grande problema. Agora, eu acho que um juiz que condena alguém, manda alguém preso por 20 anos, eu acho que isso deveria ser uma pessoa que sabe o que significam 20 anos da vida de alguém. Então, eu acho que a distinção está aqui. Tem coisas que a gente pode entregar para as mãos de um semáforo, e uma inteligência artificial Outras não é não. muito mais que um semáforo, mas e outras coisas que tem que ficar nas mãos de alguém que sabe o peso dessa decisão e vai ter que poder dormir com elas. E eu acho que essa que é a diferenciação que a gente vai ter que fazer. E é verdade que muitas vezes a decisão sobre a vida de alguém, sobre a liberdade de alguém é tomada como se fosse a decisão de sinal verde ou sinal vermelho. Mas, idealmente, não deveria ser assim. E eu acho que o grande desafio do próximo século vai ser se perguntar o quanto de humanidade, o quanto de responsabilidade, o quanto de alma a gente quer que exista nas relações interpessoais e também no direito, porque o direito nada mais é do que a regra com base na qual a gente tem que estruturar as nossas relações interpessoais. Inclusive, o seu mais recente livro é sobre esse assunto, né? O Juiz Robô. Não é o mais recente, mas é um livro que eu escrevi um livro. Em alemão foi um artigo relativamente longo, eu expandi esse artigo para o português e virou um livrinho sobre o Juiz Robô, foi publicado no Brasil mais ou menos na época da pandemia, na época que ainda não havia, o ChatGPT estava surgindo. Hoje eu uso ele bastante até. Ele estava surgindo, ninguém podia imaginar o que ele seria, e que ele viria tão rápido. E o livro foi escrito nessa época e a tese fundamental é que, vamos dizer, para aquilo que a gente precisa de um juiz, a gente não pode colocar um robô no lugar, uma inteligência artificial no lugar. A gente pode ter, não sei, o policial robô, o oficial de justiça robô, mas um juiz robô eu acho que não pode existir. Mas é isso, que quem sabe eu esteja sendo um pouco utópico, Mas mesmo para assim, para a parte, não sei, para uma parte que seja mais prática, de resumir, nada, não em relação à decisão final, claro. Olha, mas não pode ser um assim, atalho. no fundo, o assessor robô, vamos dizer assim, eu falo disso um pouco no trabalho também, na versão em português. E ali eu tenho, vamos dizer, a seguinte hesitação, que chega um ponto em que a pessoa perde certas competências de que ela também precisa. Em que sentido? Vamos lá, você deve usar um navegador para dirigir, todo mundo usa. E acho que você deve ser uns 10 anos mais nova que eu, mas talvez você já tenha vivido isso, a época em que você conhecia de cabeça o número de celular dos amigos, o número de telefone dos amigos. Sou dessa época, sim. Hoje a gente não sabe mais esses números. Não, eu quero dizer, eu só sei o meu. Exatamente, a gente sabe o nosso, e olha lá, não sei nem o número da minha esposa. Então, eu quero dizer é que tudo aquilo que a gente delega para uma máquina, a gente perde a capacidade de fazer a gente mesmo. E certas capacidades são importantes para fazer o trabalho que tem que ser feito da forma correta. Então, eu não sei se
um juiz pode entregar para uma máquina, vamos dizer, a leitura das peças, das partes, a avaliação das provas. Isso ele tem que saber fazer como juiz. E se ele ficar entregando isso muito tempo, ele vai ser como que o sujeito que só usa o navegador até na própria cidade vira um turista na própria cidade. Exato, não sabe chegar em lugar nenhum sem... O juiz não pode ser um turista na aplicação do direito, porque alguém tem que estar em casa na hora de aplicar o direito. Ele tem que ser esse alguém. Ele não pode se deixar reduzir a essa qualidade de turista. E a tentação de se permitir isso fica muito grande no momento que você tem esse atalho. E então, milhões de processos em andamento. Exatamente. E a possibilidade de resolver as coisas numa velocidade muito maior, num ritmo muito maior, com essa pressão de cima todo por números. Metas. Exatamente. Então, eu acho, talvez seja um caminho sem volta, talvez eu esteja aqui realizando as minhas considerações utópicas, meus avisos de Cassandra, mas, com toda sinceridade, eu sou professor e eu acho que alguém tem que lembrar o que está se perdendo no momento em que se deixa a máquina fazer até mesmo o trabalho de assessor. O que talvez esteja se perdendo são certas competências de que alguém tem que dispor para poder fazer o trabalho, não de máquina, mas o trabalho de ser humano, que é o trabalho de decidir sobre a vida de outro ser humano. E boa parte do que o juiz faz é isso, é tomar decisões que têm um impacto mais direto e mais profundo sobre a vida de um semelhante ser humano. Esperamos que não seja uma utopia e que realmente no futuro seja assim, que não... Mas você como jornalista também. No fundo, Sim, é uma pergunta parecida. Enorme. Uma pergunta parecida. Daqui a pouco, dizendo você, para que a gente precisa de vocês? Exato, não. Vamos essa é uma substituir. discussão bastante intensa no jornalismo e eu acho que para algumas atividades é básica, ajuda, só que eu digo uma coisa, eu não delego para a máquina aquilo que eu sei fazer, aquilo que eu estudei para fazer. Exatamente. Eu sei escrever, eu estudei para escrever, estudei muito, fiz faculdade, todas as formações. Exatamente. A máquina não vai escrever por mim, até porque eu nem acho que ela escreve melhor do que eu. Mas a máquina faz contas por mim, se eu preciso calcular alguma coisa. Exatamente, você não vira jornalista para calcular. Exato, agora, é uma atividade acessória no meio para entregar um bom texto. Exatamente. E é isso, eu acho que essas capacidades que a pessoa precisa, você tem que ter a capacidade de selecionar quem eu vou entrevistar, quem eu não vou, que perguntas eu vou fazer, que informações eu tenho que colher antes de começar a entrevista. E todas essas capacidades a pessoa tem que construir ela mesma. E se ela sempre delegar isso à máquina, ela nunca vai desenvolver essas capacidades. Eu imagino um juiz que não sabe o que é interrogar uma testemunha. Eu não sei o que é interrogar testemunha, eu sou professora, não sou juiz. Mas ensina a teoria. Mas um juiz tem que saber isso. E ele provavelmente, quando ele começa como juiz, ele também não sabe, mas ele tem que fazer isso muitas vezes. E uma hora ele vai desenvolvendo essa percepção e entregar isso para a máquina. E outras atividades mais, a própria atividade de interpretar o direito e de ler textos de doutrina e saber diferenciar quem é o doutrinador sério, quem é o doutrinador menos sério, são capacidades humanas que a pessoa tem que desenvolver ela mesma. Então, eu não sei, eu sinceramente, eu sou muito apreensivo em relação ao que vai ser do nosso futuro. Eu também, definitivamente. E eu tenho inveja, às vezes, do meu pai, que tem seus 80 anos e que já está meio que acho que não vai ver o que está aí por vir. O que vai acontecer. Mas é isso. Eu tenho que seguir, né? Eu tenho 48, então acho que eu ainda vou viver uns 30. De repente 20, vamos ver. Professor, muito obrigado por participar do nosso podcast. Obrigado, falamos muito mais do que 10 minutos, né? Mas tudo bem. Foi um prazer. Essa foi a participação do professor Luiz Greco, diretamente aqui do Fórum de Lisboa, nesse podcast especial do DN Brasil, com o Diário de Notícias, em parceria com a FGV e a FGV Justiça.